Irmãos queridos, nessa manhã, o Espírito Santo nos conduziu a um texto em 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo de número 7. 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 7. Está aqui, ó. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus, no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Amém. Pode se assentar, né? Já estão todos assentados. É um vício, né? Queridos irmãos, que texto que nos revela profundamente a nossa natureza, que faz parte da nossa vida no dia a dia, das relações que nós construímos, aquilo que possa chegar no ambiente mais profundo do nosso ser, quanto também no ambiente externo, aonde nós vivemos. O apóstolo Paulo fala aqui a respeito da obra que Cristo fez em nós, mas também ele não tira da verdade a característica humana que nós carregamos. Paulo fala a respeito da substância que nós somos. Paulo está falando a respeito dos salvos agora em Cristo, que eles carregavam uma glória poderosa em suas vidas, dentro de si. E ele revela isso e alinhando esse poder que está no ser humano com as coisas que o ser humano enfrenta no dia a dia, as relações que elas são mais saudáveis, quanto também as relações mais difíceis, que produzem azedumes e destruição até da própria natureza humana. Paulo diz: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Paulo está aqui fazendo a classificação da natureza que nós somos. E pela especificidade da criação do homem, o homem veio do barro. O homem foi gerado do pó da terra. E Deus declarou, através da autoridade da sua palavra, que o homem fosse criado. E a palavra do Senhor nos diz que Deus, então, ordenou, né? E o homem saiu do barro. A ideia que as pessoas têm, muito pedagógica, é que Deus tivesse pego um monte de barro amassado. Essa é uma ideia muito simplista. Deus tem poder para criar todas as coisas. E através da sua palavra, nada pode deixar de ser feito, nada pode deixar de existir, porque a sua palavra está acima de todas as coisas. E nessa visão, Paulo está falando, olha, nós fomos criados do barro. E nós sabemos muito bem, tá, em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, Paulo está tendo referência justamente dessa formação do homem, quando Deus formou o homem. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então a ordem de Deus formou o homem, e o sopro divino deu ao homem alma vivente, fôlego de vida. Ali, então, o homem recebeu da substância divina maior o poder de existir. E aí nós conhecemos muito bem que
o homem caiu e o homem perdeu essa pureza, perdeu essa identidade de santidade que tinha com Deus. Paulo está falando justamente que o homem é pó. Nós temos na nossa natureza uma substância, o pó, o barro. A gente pode encontrar o barro em qualquer lugar, qualquer canto que a gente vai, ninguém dá valor. Já perceberam isso? Ninguém dá valor ao barro. O barro realmente não tem valor econômico. É barato e quase ninguém se interessa. Aquilo que recaiu na humanidade ainda é representado pela sua natureza, da forma da sua origem. As pessoas não dão valor. Paulo está falando assim, essa substância ainda sem valor, Paulo está falando aquilo que nos compõe como seres humanos na sua origem, do Gênesis, ela tem hoje esse privilégio de carregar um poder, uma glória. Se nós pudéssemos fazer aqui uma dissertação hermenêutica, é Deus agindo no barro, é Deus habitando no barro. E Deus deu vida ao ser humano nessa composição, nessa matéria-prima tão barata. E Paulo está falando, temos, porém, um tesouro em vasos de barro. Quando Paulo classifica isso, ele está dizendo o seguinte, nós temos várias nuances, vários conflitos. Nós carregamos dentro de nós vários impedimentos. Nós temos uma vida que muitas vezes ela é transformada em situações que a gente mesmo não entende. Quando se fala de barro, está se falando de algo que é limitado, algo que não tem esse poder. E nós sofremos essas nuances, nós temos essas recaídas, nós temos essas esquisitices da vida. Uma hora a gente acorda bem, outra hora a gente acorda mal. Qual o motivo? Não sabe o motivo. Simplesmente existe no ser humano uma irritabilidade, às vezes uma ação de letargia. Nós somos realmente complexos. E Paulo fala a respeito de todas essas características que estão envolvidas na natureza humana. Insegurança, medo, ansiedade, são coisas que estão relatando a nossa estrutura física, mental. Paulo está dizendo, olha, apesar de tudo isso, a glória de Deus habita em nós. A glória de Deus habita em nós. Nós não podemos sair aí achando que somos crentes como se fosse triunfantes, essas mensagens triunfalistas, que o crente tem problema, pastor tem problema. A gente enfrenta dificuldade, o poder não está em nós. Esse evangelho neopentecostal que chegou, que você agora vai vencer tudo, onde você botar a mão vai conquistar tudo, isso aí é uma visão utópica. Isso aí é fantasia. A nossa relação com Deus vem através da fidelidade. A nossa relação com Deus vem através da consciência e da fé, sabendo que Deus nos conhece e nós vivemos numa reciprocidade, irmãos. Então nós encontramos aqui Paulo falando que apesar de todas essas lutas e todas essas nuances, o ser humano carrega a glória de Deus. Eu louvo a Deus por isso, porque um dia, segundo a Bíblia, em Coríntios, Paulo fala a respeito da ressurreição, capítulo 15, fala, nós teremos corpos incorruptíveis. Aquilo que é corruptível se tornará em incorruptibilidade. Significa, a natureza da estrutura do primeiro homem, ela vai estar agora ligada a Cristo que veio dos céus. Significa, nós não vamos sofrer mais esses ataques, esses conflitos. A nossa natureza receberá um revestimento que não vai poder ser mais atingida
por todas as forças, né, mais hostis. Porque a gente abre o celular, o smartphone, a gente vai ver só notícia ruim. Aquilo abate o ser humano. São situações que a gente enfrenta, como eu estava vindo do aniversário da minha filha, aí a irmã mandou uma mensagem para nós estarmos orando, uma pessoa, é assim, a gente sai de uma festa, encontra uma situação, olha, o irmão está entubado, está precisando de oração. Você entende essa natureza, essas limitações humanas, essas coisas que nós não podemos, assim, ter a unção ou a autoridade de controlar, são coisas que acontecem, são coisas que chega a taxar o ser humano. Mas eu quero falar para você que esse poder é que nos aperfeiçoa. Esse poder que está nesse vaso de barro é que traz o conforto, a ajuda, a direção. Esse poder é que faz a mudança na nossa vida comportamental. Paulo está dizendo, olha, temos, porém, esse tesouro, um vaso que é sensível, um vaso muito frágil. Mas, Paulo diz, para que a excelência do poder esteja no pastor, é do pastor? Não, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Quando nós temos que enfrentar, quando nós temos que encarar as situações, nós temos um Deus poderoso que está conosco. E através da nossa fé, da nossa entrega, da nossa submissão, resignificação diante dele, ele trabalha, ele faz a obra, ele transforma. Não que isso venha de nós mesmos, mas esse poder vem dele. E Paulo começa a classificar aquilo que nós consideramos que é o impacto do dia a dia. Paulo traz a vida em Deus para a vida real. Porque muitas vezes a gente quer viver esse poder numa vida fantasiosa, numa vida utópica. O texto diz, temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados. Aí que vem o dia a dia. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, né? Tem dia que nada dá certo. Vocês pensam que não acontece comigo? Tem dia que você programa tudo certo e dá tudo errado. E aí? Tinha que acontecer aquilo que você programou e não acontece nada daquilo que você programou. E aí? Aí o poder da excelência de Deus é que habita em nós. É sermos capazes de lidar com as tribulações. Tribulação é aquilo que não deveria acontecer, aquilo que vai te perturbar, aquilo que vai te tirar do eixo, é aquilo que não estava programado. Acontece, aconteceu, e agora o que é que eu faço? Senhor, sou um vaso de barro, mas a tua excelência, o teu poder habita em mim. É o dia a dia. Perplexos, mas não desanimados. Perplexidade a gente tem todos os dias. Tem dias que eu não sei o que fazer. Tem dia que eu digo, Senhor, está tudo programado, mas eu não sei o que fazer. Tem dia que eu falo, Senhor, está nas tuas mãos. Gostaria muito de ter o poder sobre as coisas. Perplexidade é não saber o que fazer. Mas eu tenho fé que Deus sabe o que vai fazer. Eu tenho fé que Deus vai dirigir minha vida. Sabe, irmãos, uma das coisas assim que eu tenho comigo, não só pela profissão, além de ser pastor, né, que não é profissão, é um sacerdócio, mas nunca podemos desistir das pessoas. Nunca podemos dizer, não tem jeito, não dá. A gente tem que estar sempre dando oportunidade bem trabalhada para que a pessoa possa se erguer. Perplexidade. Às vezes você está conduzindo a sua casa, a sua família, está conduzindo o seu trabalho, você está conduzindo
a sua vida e momento que você não sabe o que fazer. O apóstolo Paulo está falando justamente isso, que essas coisas nos afetam, nós somos barros, isso nos atravessa, essas coisas nos atravessam. Paulo está dizendo que somos perplexos, mas não desanimados. Desanimados aqui é num estado de apatia profundo, né? Um estado de desistência, de não querer fazer nada, de entrega absoluta, de ficar quieto, calado, sem... Não, Paulo disse, olha, podemos ser levados ao campo da perplexidade, mas não vamos parar. Amém? Não vamos desistir. Perseguidos, mas não desamparados. E a vida bate, né? Bate muito. As coisas, às vezes, parece que miram em nós para nos acertar. Tem um ditado que fala o seguinte: mira em mim, mas me erra. Mas mira em mim e, às vezes, acerta. Somos perseguidos. É o passado, são pessoas, é o diabo, é uma história, um acontecimento, somos perseguidos. Mas não estamos largados, não estamos abandonados. Deus conhece. Você sabe que Deus conhece a sua vida? Nós precisamos entender que estar submisso e despojados na presença de Deus é saber que Ele cuida de nós. Ele cuida de nós. Ele sabe da nossa limitação, das nossas dificuldades. Paulo vai seguindo, dizendo, abatidos, mas não destruídos. E Paulo vai falando a respeito das marcas, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. É uma grande verdade. Por que Paulo está falando disso? Porque Jesus também passou por isso, trazendo sempre a mortificação. E a gente está sempre sentindo isso. E conduzindo essas dores, esses momentos difíceis, na presença do Senhor. Como eu disse, irmãos, nem sempre temos resposta para tudo. A única coisa que importa mesmo é que Deus não falha, que Deus não erra. Nós sentimos a presença do Senhor. Coisas que são construídas e a gente não sabe o que fazer. O que fazer com o inesperado? Aconteceu, a gente tem que viver por fé. A nossa vida é uma vida por fé. Fé em Jesus. Eu quero dizer para vocês, trazer um evangelho muito do dia a dia, real, que viver com Jesus é viver em intimidade, viver se relacionando através da sua palavra, ouvindo a sua mensagem, participando como corpo de Cristo, é estar entremeado nesse momento com as coisas espirituais, com as coisas relacionadas à vida social da igreja. Isso faz parte do corpo de Cristo. E vivermos uma vida sabendo que somos insuficientes diante de muitas coisas, mas Deus é por nós. Deus faz através da nossa fé. É a nossa fé que movimenta, é a nossa fé que tira os entraves, é a nossa fé em Deus, em Cristo, é a sua obra, é caminharmos. O mundo está na contramão, irmãos, não quero nem entrar nesse detalhe, nós sabemos muito bem que o estado de convulsão é completamente louco. O mundo está assim, pessoas estão perdidas, pessoas estão envolvidas com coisas erradas, o mundo está numa distonia tão grande, o problema se agrava. E a falta da fé, de uma âncora, uma falta de crença mesmo em Deus, tem sido latente. As pessoas estão vazias, as pessoas não sabem o que fazer. E aqui acontece tudo, e o ser humano não sabe lidar com essas coisas.
Por isso que há muitos envolvimentos, né? Muitas causas que nós temos entendimento de vício, de pessoas estarem debaixo desse tacão de domínio, são justamente o vazio, a permanência, porque aquilo que te domina será o seu senhor. Aquilo que te escraviza será o dono da sua vida. E o mundo está assim. Quando a gente vê se multiplicar tantas coisas, né, no mundo da luxúria, né, das coisas sexuais, no mundo da vaidade e de toda essa vida opaca que o mundo oferece como um brilho, e a juventude, todo mundo vai atrás porque quer se locupletar, quer se encher, quer ter alguma coisa, não tem referência. Não tem referência. Não tem referência dentro de casa, fora de casa. Não tem referência que possa pontuar para segurar essas leis pulsionais, né? Essa coisa que domina a mente de uma forma assim, que a pessoa não sabe, fiz aquilo, não sei porque eu fiz. São essas leis, esse desejo coletivo, o povo vai atrás, não sabe o que estão fazendo, porque é conduzido por essa força externa, interna. Mas nós temos sobre essa matéria, sobre essa estrutura humana, o poder de Deus, para que a glória seja dele e não de nós mesmos. Sabe, irmãos, eu sempre penso que nós estamos correndo perigo. Sempre o perigo, o abismo está do nosso lado. Para te tirar do caminho, para te tirar da fé. Sempre há um abismo tentando desconstruir aquilo que você tanto fez, lutou. E as pessoas brincam com isso. A questão da fé e da descrença, elas andam juntas. Você já viu quando a pessoa tem uma decepção dentro de uma organização, de uma família? Ela fala assim, eu amo essa instituição, eu amo essa família, eu amo o que eu faço. Se tiver um erro, se tiver uma falha, o amor se transforma em ódio. Eu odeio. Isso é a pior coisa que aconteceu na minha vida. Sabe, o amor e o ódio andam juntos. Estão ali. E nós precisamos ter uma consciência muito em Deus. Porque senão nós vamos ser levados, abatidos e levados para um lado, para o outro, conduzidos por essa força e sem um conceito. Nós precisamos ter um conceito a respeito de Deus. Quem é Deus para a sua vida? O pastor Eduardo falou aqui, a Daniele falou aqui, através do vídeo da escola dominical, a respeito disso. Quem é Deus para você? Qual é o seu pensamento a respeito de Deus? Aonde Deus trabalha na sua vida? Quem é você para Deus? Quem é Deus para você? Quem é você para Deus? Nós precisamos estabelecer essa relação muito firme com Deus. Nós vimos um mundo sendo levado para um lado para o outro e não tem aqui nenhuma espécie de julgamento, de acusação de ninguém, porque nós somos da mesma estrutura. A diferença de nós não estarmos sendo conduzidos por essas coisas é a nossa fé. É estarmos aqui firmes. Porque se você for olhar também dentro da instituição igreja, você vai ver problemas também. Você vai ver erros, mas a tua fé não está nas pessoas, não está em si, na organização, no estado físico. Você está em Deus, amém? Você pode aplaudir o Senhor? Está em Deus. E você vai olhar, se conviver comigo, você pode encontrar erros. Eu sou pó. O homem pode ser até bom. A gente pode ser até excelente em alguma área, mas a gente não é excelente em tudo. A gente não é bom em tudo. A verdade é essa. Existe em nós essa fragmentação da personalidade humana que veio lá de Adão. Mas quando nós nos ajuntamos e vivendo pela fé, nós então vamos nos construindo cada dia
em Cristo pela fé. E é isso que mantém o servo de Deus. As pessoas devem ter esse conhecimento de Deus para que a excelência do poder seja dele e não de nós mesmos. A excelência de Deus. Se há alguma coisa, se eu faço alguma coisa, eu não tenho que me gloriar em nada. Quem sou eu? E até quero corrigir os irmãos, não sejam adoradores de pastores, de cantores, não sejam adoradores. Aprecie e até reconheça que Deus usa essas pessoas, mas idolatrar, criar uma estrutura de endeusamento, só Ele que não pode cair, não pode errar. Aquele que veio e viveu entre nós e derramou o seu sangue e deu a sua vida para nos salvar. Só Ele. Só Ele. Mas nós estamos no caminho. O caminho é esse, de auto-reconhecimento da fé em Deus. Sabe, a vida pode estar batendo muito em você, mas procure trazer a excelência do poder de Deus para a sua vida. Traga, se relacione mais com Deus, firme mais os seus passos. Não faça uma programação de que ficar cotizando, né? Tem pessoas que fazem isso, né? Quanto é que custa para eu estar na presença de Deus? Quanto é que custa para eu estar em comunhão? Tem pessoas que ficam cotizando. É complicado, é isso, eu tenho que acordar cedo, eu tenho que pegar ônibus, pegar o carro, eu tenho que ir de Uber. Aproveita enquanto o Uber está aí, né? Se o Uber meter o pé, já era. O negócio está apertando. Então, queridos, eu quero dizer o seguinte, não faça essa conta com Deus. Não faça a conta com Deus, permaneça firme. Eu gostaria que colocasse aí, Bira, Eclesiastes capítulo 5, para a gente encerrar. Temos uma linda criança para ser apresentada ao Senhor. Eu gostaria de ler com vocês. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabe o que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, né? Está dizendo a diferença de um e de outro. Pelo que sejam poucas as tuas palavras, quando a pessoa fala demais e às vezes se compromete. Porque da muita ocupação vêm os sonhos e a voz do tolo, da multidão das palavras. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Isso é uma marca para a nossa vida. O escritor aqui está falando a respeito de que nós temos que ter consciência daquilo que falamos, responsabilidade com aquilo que estamos verbalizando. E diz assim, olha, quando for fazer alguma coisa, não te apresses, não te precipite em falar, né? Porque as pessoas, elas, quando estão na necessidade, quando estão no aperto, prometem muitas coisas, falam muitas coisas para Deus. E o texto está dizendo, ó, não te apresses. Não faz demais. Porque se fizeres algum voto, cumpra-o. Porque aquele que não cumpre, o texto está dizendo lá, não sou eu não, está fazendo voto de tolo, sem valor. Isso não tem qualquer importância para Deus. Nós temos que ter consciência, irmãos, dessa relação, dessa dependência. E aqui para nós, irmãos, para encerrar de verdade. É vantagem você depender de Deus, servir a Deus? Sim ou não? Deus é poderoso, Ele não pode errar, Ele não pode abandonar, Ele não pode deixar você no meio do caminho, Ele faz milagres, Ele opera Gente, é mais vantagem nós crermos em Deus do que Deus crê em nós.
Entenda o que eu quero dizer. O que nós podemos dar para Deus? Se temos tantas falhas, tantos erros. Agora, servir a Deus, a um Deus tão poderoso, Deus tão grande, maravilhoso, de entregarmos nossas vidas, nossas famílias. E eu quero encerrar mostrando para você que você depende de Deus, como eu dependo de Deus. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós mesmos. Eu vejo assim circunstâncias mudarem muitas coisas e as pessoas não sabem lidar com mudanças bruscas. Às vezes são mudanças assim difíceis, que tira da zona do conforto e joga para a zona do conflito. Então, nós temos que aprender que nesse momento, quem é o homem? Quem somos nós? O homem não é nada. Nós não somos nada. Nós precisamos de Deus. Eu quero orar por você. Quero que você entenda a importância de trazer essa fé, cuidar da sua vida espiritual. Não estou falando nada aqui de igreja, não, que eu amo a minha igreja do Nazareno, mas igreja não salva, pastor não salva. Mas eu tenho aqui esse espaço, tenho vocês, e aqui nós nos edificamos, nós consolidamos a nossa fé, um aprendendo com o outro. Aqui a Raiz Louvor me edificou, a pastora deu uma palavra, e todo mundo constrói isso, vai nos edificando. É isso que é importante. Eu quero orar por você. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, tome em tuas mãos a vida da tua igreja e que possamos trazer, Senhor, essa palavra para os nossos corações e que sejam praticadas todos os dias. Nos ajude, Senhor Deus, a vencer as dificuldades através da tua palavra. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém? Você pode levantar a sua mão para a vida do seu irmão do seu lado assim e dizer: olha, Deus está te abençoando. Isso. Que benção. Deus abençoe. Graças a Deus.